Olá, está começando mais um Neuras. Sejam bem-vindos aqui comigo, Juliano Macedo. Obrigado, Shimon. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês, meus amigos aí. E diga-se de passagem, a gente já está no entrosamento aqui que, gente, hoje o podcast vocês vão sentir. A conversa inicial aqui já fluiu demais, né, Shimon? Já, os bastidores deveriam ter aqui sido gravados. Então eu já estou muito entusiasmado para dar sequência nesse programa de hoje. Os Power Rangers. Eita, Abner, bem-vindo. Obrigado, Shimon. Obrigado você que está ligado aí. Hoje o tema também é muito importante. Eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção, hein? Isso, e o nosso querido aqui de Palmeira, diretamente para Ponta Grossa, Jameson. É isso aí, Shimon. Bem-vindo. Obrigado a todos que estão nos nossos ouvintes e... como é que chama? Telespectadores? Pode falar telespectadores. Tem gente que nos vê pela televisão, pelo podcast, ali no rádio, Não importa dia, o horário que tá vendo isso aqui, hoje vai ser tremendo. Eu gostei de uma fala dos internet espectadores. Isso, internet espectadores, que eram os internautas, né? Aqueles que estão navegando aí. É isso aí. Semana passada nós... falamos sobre uma temática, pai de pet, mãe de pet. Surgiram bastante comentários, né, sobre o assunto, porque é um assunto que chama atenção. Sim, e é uma realidade. Com certeza. Né, o mercado não para de crescer. Até está num comentário na capa. Se você não viu esse podcast, acesse aí o Masal Podcast e ouça, né, ou assista pelo YouTube, ouça pelo Spotify, Deezer e outras plataformas. Como foi, né, essa nossa conversa sobre pai de pet, mãe de pet. E tem um comentário ali que um balanço dessa indústria de pets, que é definitivo esse crescimento, onde tem mais cachorro do que gente, do que filhos, do que crianças no Brasil. Então, é o retrato de uma realidade mesmo. É o retrato de uma realidade, sem dúvida. Nós estamos vendo e que, de repente, a gente nem tenha percebido. Com certeza. Que os cães estavam substituindo os homens. Olha o homem só. humano. Né? E, então, gerou polêmica. Existem pessoas que concordam, que não concordam. Nós colocamos lá algumas chamadas, óbvio, para chamar atenção. Algumas pessoas disseram que, sim, o pet pode, sim, ser considerado um filho. Né? Outras que não, né? Não se consideram um pet, um filho. O máximo é levar para passear, né? Teve comentários no Instagram, então foi muito legal. Eu agradeço o retorno das pessoas que nos ouvem, né? Isso é o objetivo do nosso podcast, é esse. Claro. É mexer com as mentes, fazer as pessoas pensarem e externarem aquilo que pensam para a gente chegar num denominador comum. Com certeza. E hoje, alinhado com o tema da semana passada, nós vamos falar sobre educação de filhos. Olha só. Né? Para aqueles que já geraram filhos e para aqueles que vão gerar. Nós tivemos, Jameson, até inclusive um relato, né? Certo. A você relacionado a isso, né? A filhos. Sim, eu tive um retorno sobre isso. Uma amiga minha, inclusive, entrou em contato depois que ouviu o nosso podcast, falando sobre algumas crenças que ela tinha sobre filhos. E uma pergunta que ela fez foi assim, uma indagação que ela fez. Mas se eu tiver um filho agora, nesse momento, eu não vou conseguir me focar tanto no meu trabalho, eu ainda não tenho a liberdade financeira que eu tinha. Aí eu rebati com uma pergunta, né, Chimo? Eu perguntei pra ela, você acredita que o teu momento agora é melhor ou pior que o da sua avó? Aí, lógico que ela falou que ela parou, pensou e falou, não, é melhor. Eu falei, claro que é melhor, o tanto de facilidade que nós temos hoje, né? Verdade. Hoje, com o celular, nós fazemos tudo, desde compra, casa, carro, tudo. Hoje está tudo mais fácil. Daí, antigamente, nossos avós, aí o tempo do meu avô, do meu bisavô, eles tinham 10, 12 filhos e, às vezes, tinha 2 quartos na casa. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, muitas pessoas se limitam a viver uma vida que realmente vale a pena, né? Porque filho é uma dádiva. Por crenças, por pensar que não vai conseguir, que não vai dar conta, que não vai ser uma empresária e dar atenção para o filho ao mesmo tempo, né? Por não terem pensado nisso, por não terem tido essa pergunta que você fez, né? Como que era no tempo da sua avó que teve 12? É óbvio que teve dificuldades. Sim. Com certeza. Né? E grandes. E hoje também temos dificuldades grandes, mas ainda assim estamos melhores do que em questões estruturais, financeiras,
muito melhor. O mundo está mais perigoso, é claro. Até a educação também, né? Hoje o acesso à educação ele é muito fácil. Hoje, com menos de R$100, você compra qualquer livro que você quiser sobre o assunto que você quiser. Exatamente. Em qualquer livraria que você quiser. E tem as plataformas digitais que estão ensinando você, tentando ensinar você como ser um pai. Aí é que entra o nosso papel hoje aqui no programa, e eu já começo justamente perguntando isso, essa terceirização da educação. Porque no nosso tempo eram os pais que educavam, né? E em um determinado momento, eu não sei precisar quando isso aconteceu, porque as coisas vão acontecendo muito aos poucos, essa prerrogativa de educar passou para a escola. Olha só, e eu vou te falar, Shimon, eu já quero aproveitar e entrar nesse assunto, que quando fala sobre educação, pais e filhos, é um assunto que eu tenho muito interesse. Eu tenho 2 filhos, tenho um com 9 e um com 4, e são as coisas mais importantes da minha vida. E quando eu olho para essa questão da terceirização de responsabilidade, o que eu percebo? As pessoas... Também não consigo precisar em que momento isso começou a acontecer. Mas vou citar o meu exemplo. Eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe e não me recordo circunstâncias, momentos que eles deixaram a mim e o meu irmão para ter que realizar alguma atividade. Era sempre conosco. Sempre estávamos juntos, no que faziam, estávamos juntos. Não existia um contexto do tipo, bom, para essa atividade eu tenho que deixar os meninos com os avós. Até porque meu pai não tinha muita possibilidade disso. Nós morávamos em São Paulo, meus avós todos aqui do Paraná, nós não tínhamos essa possibilidade. Meu pai não tinha essa possibilidade. Com quem deixá-los. Então eu e meu irmão sempre estivemos junto com eles. Eu não vou dizer para você que nunca precisei, mas eu procuro o máximo fazer isso para que eles estejam caminhando comigo. Por quê? Porque os meus filhos, tudo que nós temos de comportamento, que nós fazemos e sabemos que é positivo para eles, nós temos que tê-los por perto para que eles absorvam. Porque as crianças, a gente subestima a inteligência das crianças, mas eles absorvem muito. As pessoas às vezes culpam, porque estão muito no celular, só quer saber de celular, mas vai olhar o pai e a mãe se não estão bitolados nisso também. E aí nós temos que cuidar o quê? Que não é o que nós falamos, e sim o que nós fazemos. É aquela famosa frase, que aquilo que você me faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. E hoje os filhos, eles estão se espelhando, como sempre, no comportamento que eles estão vendo. E aí se eu terceirizo para a escola, se eu terceirizo para os avós, eu estou tirando de mim uma responsabilidade que não tem como sair de mim. É minha responsabilidade de educar, de orientar, de instruir. E quando eu terceirizo, eu passo a não ter mais o poder sobre isso. E daí? Que referências eles estão tendo? Às vezes os pais nem sabem responder isso. Interessante isso que o Juliano falou, é que a gente também está... A questão da terceirização está muito voltado para o lado comercial da coisa, o lado trabalhista da coisa. Porque quando eu penso no âmbito comercial, produção, eu terceirizo para reduzir custo, certo? Verdade. E quando eu reduzo o custo, eu vou ter lucro no final do mês. Falando em balanço, falando de empresas, né? Agora, quando eu terceirizo a educação do meu filho, a pergunta que vai ficar no ar: será que eu vou ter lucro no final do ciclo de crescimento dessa criança? É um lucro a curto prazo, né? A longo prazo, bom, na minha opinião, a longo prazo vai ser custoso, vai ser desgastante, vai ser desgostoso o que foi feito lá no passado, e o pai vai se lamentar, né? Puxa, eu deveria ter educado melhor o meu filho. Agora, partindo de um início de desenvolvimento da nossa sociedade, a educação vem dos pais para os filhos. Dos pais, das mães, né? Quando a gente fala pais, é pai e mãe, né? Nós entendemos o mundo assim, né? A transferência de conhecimento, de sabedoria. Porém, com a necessidade de ganharmos mais, para tentarmos dar um conforto melhor para a família, para os filhos, nós acabamos deixando
os filhos de lado hoje, né? Proporcionando um conforto melhor, mas na frente nós vamos ter um resultado que de repente o filho vai nos cobrar. Pai, por que você não me passou isso, né? Principalmente quem vive nos grandes centros, né? Nas grandes cidades, a sociedade cobra isso, né? O pai e a mãe têm que sair de casa para trabalhar. A sociedade exige, a indústria impõe isso nos lares. E aí, como a gente seguir em frente fazendo esse contraponto, né? O que é a família tradicional brasileira? Antigamente, a figura da família tradicional era o pai, era o provedor, né? E a mãe ficava em casa para educar os filhos, cuidar dos filhos no dia a dia, né? De todos os afazeres domésticos, mais a educação dos filhos, né? E mais do marido ainda quando ele estava em casa. Esquentar a janta. É isso aí. Hoje esse papel já inverteu, embora existam movimentos que digam que não, mas já mudou muito. Né? A mulher hoje, eu acredito que já está 50-50 com o homem em inteligência, aliás, inteligente sempre foi, mas eu falo em desenvolvimento, né? Uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você se desenvolver. Hoje as mulheres frequentam faculdades, as mulheres estão ocupando os maiores cargos nas empresas, só que as mulheres também saíram de casa. Então, hoje não é mais só o homem que saiu. A mulher e o homem, o pai e a mãe estão fora. Inevitavelmente, há de se terceirizar a educação do filho. Agora, até que ponto isso é saudável? Porque é inevitável. É inevitável. Né? Até que ponto isso é saudável? Então, a discussão, eu acredito, é a gente encontrar esse caminho de equilíbrio, né? Até onde eu, como pai, posso ir, né? E até onde a sociedade vai intervir. Nós entendemos também, aliás, é um ponto de vista meu, que a sociedade ela interviu muito na educação. A escola ela está tomando um partido unilateral, né? Quando fala de educação de crianças. Hoje a gente vê aí vários casos de falar ideologia, né? Ou como é que eu posso usar a palavra mais correta? Pode usar ideologia, não só ideologia de gênero, que foi polêmica, gênero, mas ideologia política. No geral, político, religiosa. Exato. Né? Então a gente vê aí muitas escolas aí trazendo a visão diferente do que é uma educação mais saudável, né? Quando na verdade a escola ela devia ser laica, né? Devia ser neutra. Então nós temos essa dificuldade também. Mas como não é só o pai que está terceirizando, as escolas estão alienando muias crianças. Como ela ser neutra ou laica, sendo que nós queremos também nós queremos um segmento conservador. Essa pergunta também cabe, eu acredito, né? Como encontrar esse ponto de equilíbrio? Porque a escola pode ser laica, tudo bem, mas ela tem aspectos ultraliberais, né? Inclusive estimulando coisas que vão, de repente, contra as nossas crenças. Eu penso que o viés conservador, ele, inclusive, contribuiu muito com a história da humanidade, né? As maiores universidades, as maiores mentes pensantes sempre contribuíram com a humanidade para a educação, né? Se você for ver a história das grandes faculdades da Europa, dos Estados Unidos. Agora, o que acontece hoje é que, além de os pais estarem terceirizando para a escola ela não só está abraçando este filho, como ela está, como pode dizer, aliciando para aquilo que ela pensa e não ensinando a pensar. Quando houve a redemocratização, houve também uma mudança muito grande no sistema educacional brasileiro, né? E aproveitando desse crescimento econômico e dessa exigência da indústria, ou seja, essa exigência do mercado em ter os dois pais trabalhando para preencher as vagas disponíveis, em contrapartida, o sistema educacional também passou a ser um sistema doutrinador. Exatamente. Né?
Ele passou a doutrinar as pessoas ideologicamente, politicamente, religiosamente, ou seja, dependendo do sistema de ensino, a criança era incentivada a deixar de acreditar na sua religiosidade ou naquilo que seus pais, né, seguiam. Dependendo da escola, eram questões políticas, isso mais nas universidades, né, onde já os jovens já estão aptos a receber esse tipo de doutrinação. Fato é que isso começou, né, nesses últimos 30, 40 anos, após a redemocratização, onde o sistema social democrata, a social-democracia, esteve no poder. Não vai falar mal do meu partido, viu? A social-democracia esteve no poder até 2018, né? E o sistema educacional foi com esse viés. Então ele veio silenciosamente. Nós não percebíamos. No meu tempo de escola, nós tínhamos a educação moral e cívica. E logo depois já desapareceu também das escolas aquele ensino de cidadania, de respeito. Aí era uma coisa boa, né? O que o pai ensinava em casa, respeito, né? Educação, respeitar os mais velhos, enfim, todo aquele discurso, né? Era repetido, então, pelo professor, pela professora na escola, né? Respeitar os próximos. Agora, depois desse tempo, isso desapareceu na escola. Então a doutrinação passou a ser apenas por um idealismo, vamos colocar, político. Uma cartilha ideológica, a favor do partido. político. Perfeito. E eu, diga-se de passagem, o que eu avalio muito essa questão? Eu vejo que cada vez mais, pegando o gancho lá do nosso primeiro podcast, que foi a respeito da tolerância. Exato. A intolerância começou a se impregnar tanto na cabeça das pessoas que as pessoas acreditam que elas precisam influenciar ao ponto de beirar a manipulação quando não estão manipulando até, para que as pessoas pensem igual elas pensam. As pessoas, para serem alguém legal, para serem alguém de bem, tem que pensar igual eu penso, porque senão não vai ser alguém de bem. E veja como o sistema ele é muito inteligente, porque ele começa onde? Ele começa na raiz, na formação. Sim, perfeito. De caráter da criança. Vai lá na criança. Inclusive era uma estratégia usada na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, né? Exatamente. Quem pega os livros de história sabe que a doutrinação começava quando a criança ainda ia para pré-escola. Na pré-escola. Através de cartilhas, através de várias ações de marketing, né? Que é o que acontece hoje. Mas o que está acontecendo? As crianças elas estão sendo ensinadas a outras coisas que os pais não estão atentos. E no fim, as escolas elas estão formando pessoas alienadas, que são pessoas que normalmente, né, vão ser empregados pro resto da vida, não vão ter liberdade financeira pro resto da vida. Vão votar em quem o político A ou B mandar. Exatamente. Viver pedindo esmola, né, para ações sociais. Dependendo de assistência social. E isso vai gerando até uma alienação nas crianças, adolescentes e jovens. Eu ouvi agora recente de um pai queixando de uma filha que estava com Covid. Olha no que ponto chegou. A filha estava com Covid e ela decidiu que não tomaria nenhum remédio por conta do vírus que estava no organismo dela. Por quê? Porque o remédio foi incentivado pelo presidente. Olha só. Ela falou, eu não vou tomar o remédio. O médico receitou, mas ela falou, eu não vou tomar porque foi o presidente que indicou. Olha em que ponto chegou. Eu já consigo enxergar uma manipulação em cima disso, mas existe um outro problema maior do que esse. O problema, eu volto no início da nossa fala sobre a terceirização de responsabilidade. Os pais, ao longo do tempo, o foco do meu pai, eu lembro muito bem disso, era se dedicar muito para o trabalho, para sustentar a nossa casa e para formar em nós bons trabalhadores.
para formar em nós homens responsáveis, tanto em mim quanto em meu irmão. Que sustentasse Suas famílias, suas casas, o seu estilo de vida futuramente. Hoje, se busca muito mais trazer conforto para o filho, colocar um tênis Nike no pé do filho, um iPhone na mão da filha, para que o status seja entregue e mostre que é alguém bem-sucedido. E por consciência pesada. Consciência pesada. Além de você querer dar... Uma coisa é legítima, você querer dar aos filhos o que você não pôde ter. Outra coisa é você dar em excesso aos filhos porque você não dá atenção. Porque você coloca a educação dos filhos na mão dos professores e diretores de escola. É uma justificativa. Olha, eu trabalho muito para te dar muito, só que eu não posso te educar. Né? Os professores que... A escola que resolva. Eu já vi muito isso acontecer. A escola que resolva. Os professores que resolvam. Os professores vão se ver comigo. Eu pago essa escola para educar o meu filho. Exatamente. Até onde é o papel da escola na educação dos nossos filhos? Esse equilíbrio. Quais são os pilares, né? Exato, esse equilíbrio. Até onde vem a liberdade da escola em introduzir ideologias na cabeça. E essa ideologia que foi implantada pela social-democracia... Né? Gente, não estamos aqui falando mal da social-democracia. Foi o que o país viveu, era o que o país precisava. Vindo de uma ditadura, vindo de um momento delicado, onde os militares dominaram por 40 anos. O que seria implantado? Justamente o oposto, para tentar acertar. É isso mesmo. Mas junto com a social-democracia, nós recebemos essas coisas. A família queria ganhar mais. A família precisava ver a oportunidade de crescer. Foi uma realidade. Mas o sistema também se aproveitou dessa predisposição dos pais. O sistema, porque antigamente, se algum estranho falasse para você algo ou te ensinasse algo, você falaria, não, mas meu pai me ensinou diferente. Mas em um determinado momento as crianças pararam de fazer esse questionamento. Ou seja... Pelo contrário, ela vem com o questionamento pronto da escola e começa a colocar os dedos nos pais. Exatamente. Isso não pode... Juliano, só pra gente ser justo, falamos da menina, né, que não quis tomar o remédio porque o Bolsonaro indica o remédio. E tivemos ao contrário também, gente que não quer tomar vacina porque não foi o presidente que indicou a vacina. Olha só. Tem os dois. Chama de seleção natural. Existem as duas questões. Existem as duas questões. Então essa terceirização... ela é uma realidade. Talvez a partir daqui, né, desse viés mais para a direita que o Brasil deu, talvez as famílias conservadoras, as pessoas conservadoras começaram a criar coragem de pôr a cabeça para fora, porque até então isso era visto como retrógrado, né, como radical. Você tá vivendo fora do seu tempo. Isso era no tempo do nosso pai, do nosso avô. Essas leis que você quer colocar dentro de casa. E nós vimos o resultado de uma sociedade sem os ensinos dos nossos pais e dos nossos avós. Umas duas questões que eu gostaria de abordar com vocês é a terceirização. Nós falamos já da terceirização que é dado para outras pessoas, mas hoje nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para as máquinas. A grande professora do meu tempo foi a televisão. A Xuxa, né? Foi a televisão e hoje são os aparelhos de celulares, os aparelhos móveis. Né? Essa é uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. E a outra é como educar sem bater. Olha só, também era uma cultura que fazia parte desse tempo. Fazia parte. E diga-se de passagem, eu gosto de entrar nesse assunto e gosto muito de salientar que eu tenho amizade com pessoas que são dos dois lados e ainda consideram importante a vara da disciplina e algumas pessoas que são contra. E tenho uma amizade muito boa com os dois lados, com as duas linhas de pensamento. Você consegue ter esse equilíbrio? Consigo. E consigo por quê? Porque eu acredito que não tenha uma regra muito bem estabelecida que seja apenas de um jeito. Existem pessoas que conseguem desenvolver uma expertise, um poder de influência
tamanho que não precisa exercer a disciplina com a vara. Fisicamente. Por que é que eu não sou contra a vara da correção? Por conta dos meus princípios relacionados à minha vida cristã. Eu acredito na Bíblia Sagrada como manual de vida e lá diz a respeito da vara da correção, da disciplina. Mas essa vara de correção, existe uma forma dela ser aplicada. Sim, não é espancar, né? Quando fala de estrangular, que nem o Homer Simpson fazia com o Bart. Que bom. Tem vara. Sabe por que eu tô levantando? Porque eu venho de uma família onde os pais batiam muito nos filhos. Muito. Mas não era a vara bíblica. Era o porrete bíblico. Não, tem uma Havaiana voadora. Havaiana voadora. Porrete bíblico. Porrete bíblico. Veja. Eram de famílias religiosas, mas existia uma violência física, e hoje nós entendendo como as coisas podem funcionar sem violência, nós vemos que aquilo chegava a ser abuso. Claro. Mas por ignorância. Ignorância. Porque era o que existia na época. Foi a forma que eles foram... Foi a forma. Né? Só foram duplicando. Quando os pais quando meus pais e tios relatam como era o sistema de correção daquela época, eles chegavam a viver momentos que pensaram que agora eu morro, eu vou morrer, minha mãe vai me matar. Verdadeiras torturas. Sim, e quando nós pensamos na vara da disciplina e da correção, o que eu entendo? Eu não entendo como simplesmente o ato de ir bater para mostrar que a criança está apanhando porque fez algo errado. Até porque o debaixo de vara não significa literalmente você bater. Exatamente. É corrigir. Corrigir, é a disciplina, é a correção. Mostrar autoridade e mostrar que existe consequência numa atitude errada. Já começa a mostrar para a criança. Exato. Existe consequência. Se você agir... Agora, o que é o problema? Quando vai para o extremo, muitos pais querem descarregar o seu estresse nos filhos batendo. E não é dessa maneira. Por quê? Porque aí cria-se um atalho. Eu não tenho tempo de conversar com o filho, de orientá-lo, ou não dou a mínima bola para isso. Então, eu tenho que partir direto para a correção. Sem ensinar a criança o que é errado e o que é certo. Porque eu estou confiando que os professores estão fazendo isso. E sabe o que acontece muito, Shimon? As pessoas, muitos pais, se sobrecarregam com circunstâncias, com coisas do trabalho, com situações com outras pessoas. E aí, no momento que o filho faz algo de errado, no filho ele descarrega. Exato. Coisas que ele não descarrega no superior dele, hierarquicamente falando, no cliente, mas no filho dá para descarregar. Então, não é dessa vara que nós falamos da vara da correção. Eu não sou contra. Por que eu não sou contra? Porque quando o filho entende que existe uma consequência negativa, agora tem pais que preferem dar um castigo. Agora, uma coisa é fato. A criança precisa aprender a lidar com as consequências dos atos desde pequeno. Perder e ganhar. Exato. Agir positivamente, eu tenho recompensa. Agir negativamente, eu tenho repreensão. E isso precisa acontecer. Nós estamos vivendo um tempo, e é claro, você que está nos assistindo, provavelmente conheça pessoas assim, mas isso nós sabemos que na sociedade, nada que nós vamos falar aqui é regra. Existem as pessoas que são e os que não são, mas eu tenho visto alguns pais vivendo dentro das suas casas a síndrome do imperador. O filho é intocável. O que o filho estabeleceu está estabelecido. Não dá o pai vai dar uma direção, o filho fala que não, o pai e a mãe abaixam a cabeça e acatam o que o filho colocou. Por comodismo. Por que eu vou me dispor? Não. Dispor com meu filho, com a minha esposa, com
com os avós. E às vezes traz do passado, porque quando eu falava pro meu pai, o meu pai me batia. Então com meu filho eu vou fazer o contrário, mas aí vai pro outro lado do extremo, pro outro extremo. Muito bem, Não estabelece princípios e valores pro filho, não mostra que tem consequências. E aí o que acontece? O filho começa a ser o dominante da casa. E aí, não é que o filho tem um caráter duvidoso ou ele é uma pessoa má. É o pai que está se abstendo de suas obrigações. Obrigações e responsabilidades. Porque é de total obrigação dos pais, justamente, equalizar o filho. Perfeito. Equalizar. Perfeito, Shimon. Veja que hoje o pai tem muito mais recurso para aprender e transferir para o filho as coisas do que antigamente. Antigamente a pessoa ela fazia uma coisa só, né? Ele saía, o pai trabalhava, a mãe trabalhava, enfim, e era aquilo. Hoje não, hoje você tem informações de todos os lados. Se você tiver uma dúvida para responder o seu filho, você pega o telefone e já tem a resposta. Pergunta para Siri, pergunta ok Google e é isso aí. Você consegue instruir o filho. Essa falha de caráter que vem manchando essa sociedade de alguma forma, essas novas gerações, que estão cada vez mais frágeis, é de inteira responsabilidade dos pais. Com certeza. O ponto interessante que o Juliano falou de princípios. O que eu vejo? A falta de princípios bem estabelecidos, né? Sejam eles cristãos ou princípios independente da religião, do que for. Mas princípios. Princípios, né? É assim, pronto. Porque veja, o contrário não estabelece nenhum tipo de princípio. Não há limites, né? Não. Nem o princípio de, o nosso princípio é ser maus. Nem isso. Nada, é para o que a vida te levar. Aí os pais estão tão no automático, tão na correria, né, do dia a dia, que eles não se atentam a passar esses princípios para os filhos. Acabam inconscientemente delegando a função de ensiná-los os princípios para as escolas, para outras pessoas, e acabam colhendo o que plantam, né? Então, assim, os princípios bem estabelecidos dificilmente vai formar pessoas sem caráter. Com certeza. E os princípios, o que eu entendo? Às vezes os pais se perderam com os seus próprios princípios no meio do caminho. Sim, abandonaram. O que acontece muito, que eu vejo em lares acontecendo? É mais fácil viver assim, viu? Claro que é mais fácil. Só que eu tenho uma frase, Shimon, você que está nos ouvindo vai me dizer, vai poder até comentar se faz sentido ou não. Quando nós falamos de princípios e levar isso adiante, princípios trazem comportamentos, e os comportamentos só se repetem se tornam hábitos. E existe uma frase que diz que bons hábitos são difíceis de serem desenvolvidos, mas são fáceis de conviver. Isso. Maus hábitos são fáceis de desenvolver, mas são difíceis de conviver. Então, se eu vou para o caminho mais fácil, abandono o princípio, me comporto de qualquer maneira, deixa para lá isso aqui, depois eu penso nisso, vou focar aqui no meu resultado, no meu trabalho, na minha carreira exclusivamente. E isso hoje pode ser um atalho, pode ser uma decisão assertiva, uma fuga. É uma fuga, mas às vezes a pessoa quer se convencer que é um caminho correto em busca do seu resultado profissional, da sua carreira. Mas amanhã vai colher os frutos dessa decisão. O pai que não pensa nisso hoje, quando ele tiver velhinho e precisar daquele filho que, se tivesse sido bem orientado, né, estaria ali cuidando dele, ajudando, ele não vai ter isso. Ou seja, tudo isso é um planejamento a longo prazo. Perfeito, Shimon. Você cuidar dos filhos para que depois eles cuidem de você. E tem um comentário que eu ouço de vez em quando, mãe, pai, dizendo assim, olha, eu não digo nada para os meus filhos, eles que resolvam o que eles querem. Imagine. Vão resolver de que maneira? Pode falar. É o fast food, né? Tudo é fast food, não só o alimento, né? Que é gostoso, diga-se por sinal. Tudo é fast, né? Tudo é fast. Tem que ser tudo rápido. É tudo múltipla escolha, pega aqui, paga ali no caixa e leva para casa. O filho não é fast food, não é desse sistema, né? Ele tem esse tempo de maturação, digamos assim. Exatamente. E o tempo de maturação é todo dia, é a rotina,
né? E algo interessante que o Shimon até falou, a questão de os nossos pais tinham a vara, né? Tinha a correção, tinha a doutrinação da vara. E também existe aquele pensamento, né? Eu vou dar tudo pro meu filho, tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar. Mas esse dia eu estava vendo uma análise sobre isso e a pessoa fez uma indagação. Mas você deu uma boa pessoa? Se você é uma boa pessoa, tudo aquilo que você não teve, talvez contribuiu para que você fosse uma boa ensinou, né? Entende? Boa. Não vamos aqui... E, claro, tudo isso dentro de equilíbrio. A principal palavra que deve reger nossa vida é equilíbrio, equidade. Claro, né? sem dúvidas. Não vamos dizer assim, então agora o meu filho, ele vai conquistar... Não. É isso que você tinha falado também no início, né, Juliano? O princípio de, eu vou andar aqui certinho porque eu vou ter uma recompensa. Né? E também a questão do exemplo, né? Existe até aquela frase que diz, até meio clichê, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta. Porque o pai que é o cara que só fala, que só grita e tal, mas não tem exemplo para a criança, e como você bem disse, ela só está ali antenada no que está acontecendo ao seu redor. Vai chegar uma hora que o que as pessoas dizem, eu não cheguei nessa fase ainda como pai, mas que na adolescência isso aflora ainda mais, que vai ser o momento em que os filhos vão começar a questionar. Mas por que isso? Por que o meu pai fala desta forma? Olha, eu vou dizer para você que os filhos já estão... Eu tenho um menino de 7 anos e ele já me questiona. Hoje ele está vivendo um momento de castigo. Eu sou o pai que castiga e não castigo fisicamente, eu castigo com disciplina, psicologicamente, enfim, tem várias formas de você trabalhar isso. Então eu dou castigo, ou seja, tiro aquilo que é prezado pela criança. Né? Então meu filho não estava indo muito bem na escola, com 7 anos, né? 7 anos. Não estava indo muito bem na escola, e em contrapartida eu estava observando que ele não estava bem utilizando o celular em excesso. TikTok. Aquilo ali estava transformando a personalidade dele, onde ele passava a gritar com a mãe, com os colegas, né, com pessoas mais velhas. E aquilo ali, nós já estávamos questionando aquilo. Então, quando a escola deu um sinal de alerta para nós, é uma escola até conservadora, né? Ela deu um alerta e nós conversamos e vamos tirar o telefone, né, para ele, para nós testarmos. Porque também não existe uma receita, né? Não. De educar os filhos. Você vai errando e acertando. Algumas coisas é assim. E aí tiramos o celular e ele melhorou. Melhorou na escola e já vieram os resultados no caderno dele, a professora parabenizando. Olha só. Só recebia carinha triste e depois passou a receber. Enfim, funcionou. Mas ele nos questiona o porquê o castigo. As crianças de hoje são diferentes do que nós fomos. Com 5, 6 anos nós comíamos terra. Elas operam aparelhos complexos. Se duvidar nem sabe o que é terra. Se duvidar nem sabe o que é e sabem fazer. Então ele me questionava e ele queria uma resposta lógica do porquê ele estava de castigo. Aí eu percebi o seguinte: ele não quer saber a resposta, ele quer encontrar uma forma de achar uma brecha nessa lei. Claro que é. Olha a inteligência da criança. Então, aí eu busquei respostas lógicas e que não tivessem como... Subterfúgios. Você está de castigo porque você foi mal na escola. Mas, ao mesmo tempo, tem a complicação de você também mostrar para a criança que ela não pode ser mal, já que não faz diferença, já que ela perdeu mesmo, né? Que ela não pode voltar a ser má. Ela tem que continuar assim, senão ela tem mais coisas a perder. Então nós vivemos com uma faca virada para nós também. Se você for muito pro lado de cá ou pro lado de lá, você vai ser espetado.
que é a inteligência hoje das crianças. Mas sabe o que acontece, Shimon? Eu vou voltar numa frase que o Abner mencionou. Os pais, eles querem que os filhos façam coisas, mas não podem se esquecer que é o exemplo deles que vai determinar o comportamento duplicado na criança. Às vezes tem pais que querem que o filho estude, mas ele não pega um livro dentro de casa. Ele parou a escolaridade, sei lá, na 4ª série, reprovou, não deu sequência, iniciou em algum curso, não continuou, mas quer que o filho estude. É o exemplo dele que está prevalecendo na vida daquela criança. E aí quer culpar a criança, que a criança não estuda, que a criança não dá o máximo. O que eu faço com essa criança? O que eu faço com essa criança? Aí não há castigo que resolva. Não há castigo que resolva, porque a criança vai continuar vendo o pai deixando com desleixo com o seu desenvolvimento, com busca por conhecimento, e mais quer que o filho faça. E quando a gente fala de criar comportamentos, como que é criado um comportamento? O João já falou que é por hábito e repetição. Vocês lembram quando vocês aprenderam a escovar o dente, como que era? Sim. Será Eu que lembro era só colocar a pasta lá e falar, agora você escova assim, assim, assim. Era só fazer isso, né? Eu ficava primeiro observando. Era o pai escovar o dente e fazia barba. Mas aí no outro dia, como que era? O pai só mandava ou ia lá junto? Ia junto. Ia junto. E quanto tempo isso levou até se enraizar o hábito? É isso aí. Então, assim, nós esquecemos que a parte de ensinar não é somente dar o exemplo, é também fazer junto, é também criar o hábito com a repetição. Aí os pais não conseguem sustentar isso no longo prazo que o Juliano está falando. Né? Por quê? Porque não veio da educação deles, Sim. eles não têm esse hábito, eles estão focados em outras coisas, aí não conseguem criar nenhum comportamento na criança. É isso mesmo. Não tem resposta na hora de indagar, na hora que é indagado. Né? Porque daí a resposta mais fácil qualquer não, porque é assim. Porque eu mando. Porque eu tô mandando. Porque sim, porque não. Goela abaixo. E essa resposta essa resposta que é um ponto, porque a gente não pode fechar o assunto, né, em definitivo, senão você vai acabar gerando frustrações. É porque é assim, ponto, então que diferença vai fazer? Né? Isso mesmo. Que diferença vai fazer? Então eu vou continuar sendo um péssimo aluno, já que eu perdi mesmo. Então, veja que não, na verdade não é fácil, né, você conseguir dar continuidade naquilo. Só para não perder o fio da meada, Claro. eu lembrei um negócio que aconteceu com a minha filha. Eu falei para ela, porque não é resposta, hein? Daí um dia ela falou, não sei o que, daí eu falei, por que não? Daí ela falou, mas por que não é resposta. Tá vendo? Tá Aí vendo? eu tive que, então é por causa. O segredo é sempre ser claro, né? E mostrar a consequência. Eu lembro até hoje que minha filha perguntou, mas por que tem que escovar o dente? Eu fui lá na internet, busquei uma foto de câncer na gengiva e mostrei para ela, se não escovar o dente vai acontecer isso aqui. Ela nunca mais perguntou por que tinha que escovar o dente. Claro que tem que mandar, né? Fala escovar o dente. Pai, eu quero ver. Olha o que acontece. Então nós... a educação antiga... Vamos colocar a educação antiga, mas não quero ser pejorativo também. Ela tem as suas falhas. Porque antes era porque sim e porque não. Porque nós vemos no mundo. Você tem que me respeitar. É porque eu sou seu pai e é eu que mando. Um histórico mais militarizado, né? Claro. Era. Recente. Aí depois veio o operário e hoje nós estamos Isso. todo mundo moderninho querendo ser adolescente poeta. Exato. E não há como. Boa. Nem que o pai queira ter essa posição de sim, não. Lá fora a criança não encontra isso. Não. A criança, porque nós também temos que nos adaptar a algumas coisas que a sociedade, né, vamos colocar aqui o mundo, coloca para os nossos filhos. Nós temos que ter aquele jogo de cintura, ou seja, o equilíbrio. Né? Então, lá fora a criança é respeitada. Né? As professoras, elas dialogam com as crianças, né? Com respeito, com carinho, né, com aquela educação. E o pai não pode simplesmente falar por que não, porque é eu que mando. Isso realmente é uma coisa do passado mesmo. Sem dúvidas. E é a coisa é o caminho mais fácil também. Claro. Porque hoje eu não tinha isso com meu pai, não tive, e o meu pai não teve isso com o pai dele. Por exemplo, meu filho chega à noite e diz: pai, vamos conversar. Você entendeu? Uma criança de 7 anos. Sim. Vamos conversar. Aí ele senta ou deita ali onde eu estou e nós ficamos
batendo um papo sobre as coisas. Ótimo. Lógico, a criança ela vai perguntar, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo, né? Ela está na fase de descobrir as coisas. Mas eu não vivi isso com meu pai. Pai, vamos conversar. E meu pai nem sequer imaginou ter vivido isso com o pai dele. Hoje ele vive, mas por quê? Porque ele já é pai, já é avô, e meu avô já é bisavô, mas naquele momento de desenvolvimento do caráter, da personalidade, ele não teve essa oportunidade, e muitos de nós não tivemos essa oportunidade de conversar com os filhos. O pai, parece que ele perdia a autoridade se ele conversasse. É verdade. Filho, né? Era uma crença limitante que se estabelecia. Limitante. Ao contrário, eu acho que fortalece ainda mais. Né? Nossa, sem dúvidas. Fortalece ainda mais. Só que tem muitos pais que não estão tendo essa oportunidade que você, que nós temos. Por quê? Porque nesse momento que o teu filho está falando, pai, vamos conversar, porque ele não está com o celular na mão. Exatamente. Porque se o pai deixa... Porque existe muitos pais que têm as suas responsabilidades, seus compromissos, e aí a pandemia trouxe ainda o home office, trabalho para dentro da casa, que é disfuncional, isso todo mundo sabe. Totalmente. A casa é o lar, é o lugar do aconchego, o lugar do acolhimento, o lugar do amor, do afeto, do carinho entre a família, não é lugar de trabalho. Tem que separar. Mas aí a pandemia trouxe home office para muitas pessoas, e aí o home office... Talvez uma oportunidade, né, Juliano? Oportunidade. Uma oportunidade de, vamos sair um pouco também desse trabalho aí? Claro, vamos mais pra casa? sem dúvidas, é verdade, Abner. E sabe o que eu vejo? E daí as pessoas estão se perdendo nisso, e daí como eu tenho que trabalhar, tá aqui o celular enquanto o pai trabalha, enquanto a mãe trabalha. É uma outra forma de terceirização. Terceirização. Agora para as máquinas. Para as máquinas. E daí o que acontece? O pai nem tá fiscalizando o que o filho tá assistindo, o que ele tá jogando, com quem que ele tá falando. Até porque não tem como o pai ficar ali. Não tem, ele não tem tempo, né? Se ele não tem tempo de falar com a criança, ele vai ter tempo de controlar o acesso. E a falta do tempo tem dois detalhes. Existem os pais que estão sobrecarregados, bitolados de trabalho, e isso é um sinal de alerta, porque às vezes o menos é mais. Exato. Deixar de ganhar um pouco, de faturar monetariamente, vai faturar na vida dos filhos, no investimento de tempo para eles. Mas existem aqueles pais que estão alienados na rede social. Não estão trabalhando. Que não estão trabalhando. Nada. Não estão ganhando nada. Estão rolando timeline de Instagram, de Facebook, vendo a vida dos outros e esquecendo da sua própria vida. E isso é um grande câncer que a sociedade está vivendo hoje. Não tem nem tempo de mesa, né? Nem tempo de mesa. Não toma café, não almoça, não fazem, não conversam. Não. E você tocou no assunto também, Shimon, a questão da personalidade da criança. O que essas redes sociais, o que ela está consumindo ali como conteúdo, muda. Eu percebi isso de uma forma drástica na minha filha. Né? Ela conheceu aí umas dancinhas de TikTok. Primeiro tinha um youtuber aí muito famoso no Brasil, que eu não vou falar o nome dele, mas ele grita pra caramba. Eu falei, fale o nome dele. Não vou falar. É o Neto. Felipe Neto. Lucas Neto, irmão do Felipe. Ele irmãos. grita pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu, desliga esse negócio aí. E daí o que eu percebi? Não só porque o conteúdo é ruim, é o comportamento da minha filha. Ela gritava e cai e tal. E daí, tipo, ela joga ali, daqui a pouco ela tá. Tipo, uns gritos assim. Eu falei, caramba. Por quê? Porque aquilo está influenciando. Aí chega o momento que tem que falar, até aqui deu. Aí, claro, não é só guarde o celular, não é agora não tem celular. E quando não tiver o celular, o que nós vamos ter? É isso aí. Perfeito. O que vai ter para não ter o celular? Porque não adianta só falar para a criança, guarde o celular. E daí? É isso aí. Terça-feira aconteceu isso também. Hoje eu tô cheio de exemplos, né? Mas terça-feira aconteceu isso, tá latente na mente. Eles passaram a manhã assistindo televisão, eu assistindo os desenhos dele. E chegou na hora do almoço, aquele monte de brinquedo no quarto lá, eu tava mexendo com churrasco, né? Um churrasquinho. Aí eu falei, viu, vamos parar agora, já deu hora do almoço, já assistiram muito desenho, vamos brincar lá. E Davi tem lá seus brinquedos, vamos brincar. Vamos arrumar outra forma para sair do celular. Você se incomodou com aquilo. Você se incomodou, mas
se o pai está muito distraído em redes sociais, ele não vai se Não vai se Ele vai dar incomodar. graças a Deus. Vai. Tá lá quieto mesmo, não tá Aí o dando problema. resultado de tudo isso que a gente tá falando, o que que é? É esse monte de adolescente, pessoas sem propósito na vida. Sem saber o que fazer, Exatamente. falta de afirmação de pai e mãe. Depressivo. Identidade. Depressivo, mimizento. Sem identidade. Exato. Qualquer coisa que fala contrário, Já né? dói, né? Dói, Já me dói. incomoda, né? Para ir mais drástico, né? O índice aumentou muito, o índice de suicídio, né? Verdade. Entre essa juventude. Porque estão muito sozinhos e tá carregando todo esse trauma. E daí pega os haters na E a internet, responsabilidade. né, acabam ficando depressivos. O que acontece hoje? A falta de afirmação e dos pais ensinarem os princípios está fazendo com que as crianças parem de pensar por conta própria. Né? Exato. Parem de ter as suas próprias opiniões e acabam, quando eles consomem conteúdos irrelevantes, eles acabam ficando sem saber, perdido. Por quê? Porque eles acabam pegando comportamento aqui, um comportamento ali, algo que ele viu na internet lá, algo que ele aprendeu na escola E aqui. ele perde a identidade. né? Perde. Poxa, quem Perde. eu sou? Eu sou o Lucas Neto que grita ou eu sou o Joãozinho que é comportado, que, enfim, se perde. E os pais devem estar o tempo todo atentos à personalidade do filho. Se ele está Total. mais triste, se ele Total. está feliz, se ele está agressivo, se ele está muito passivo, enfim. Nós temos que ter esse cuidado e temos que ter esse tempo de observarmos o comportamento dos nossos filhos na nossa presença. Porque se ele está desse jeito na nossa presença, Imagina fora, né? imagine fora sozinho. E o grande cuidado que tem que ter, Timo, é que dos 7 até os 17, nesse setênio, é o período que a criança está desenvolvendo a sua própria personalidade. Exatamente. É o período que ela está se descobrindo seu próprio corpo, né? A puberdade que a gente fala, né? Mas é o momento, assim, que tem que ter um cuidado especial, porque depois dos 17 para frente, que é o período que ela começa a entrar no mercado de trabalho, vai querer fazer uma faculdade, vai estar se formando, Aí já não é mais aí já não é mais tempo de educar, Não. né? Não é mais tempo de corrigir. Mas o que acontece? Até chegar nesse período, os pais têm que se atentar, por quê? Porque é nesse tempo que começa a despertar os talentos da criança, despertar o que a criança gosta de fazer, o que ela gostaria de ser. Né? Aí, por falta de atenção, por falta de afirmação, por excesso de conteúdos irrelevantes, celular, televisão, terceirização da culpa, as crianças elas estão ficando cada vez mais sem propósito de vida, sem saber o que fazer, né? Tantas mentes aí inteligentes, porque assim, a criança com 7 anos que já sabe mexer no celular, bom, não, eu com 7 anos eu era burro pra caramba. Eu não sabia, mal arrumar a rodinha do meu Hot Wheels lá, imagina mexer no celular, né? O que essas crianças elas podem se tornar no futuro se os pais der a devida atenção pra isso, Potencializarem, né? Médicos, advogados, pesquisadores, Cientistas, astronautas. mas a falta de um direcionamento por parte Não vai de levar a falta lugar de nenhum. educação, tá acontecendo o que está acontecendo. E sabe o que é o problema? O problema é que os pais estão deixando de dar atenção para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que realmente importa. Chega e pergunta para qualquer pai, qual é a coisa mais importante que você tem? Ele vai responder o quê? São os meus filhos, é a minha família. Só que para conversar com esse pai, então agora coloca no papel, na tua semana, quanto tempo você está investindo nisso que mais importa na tua vida. Não é estar de corpo presente com o celular na mão, é investindo tempo, olho no olho, ouvindo, conversando, ouvir o coração do filho, saber o que está se passando, contar histórias, fazer perguntas sobre o conteúdo que o filho está absorvendo fora da presença do pai. Shimon, eu tenho de gente próxima, filho adolescente, filha adolescente, que estava com um jogo de celular jogando ligado na rede, uma espertalhona acabou entrando no jogo, começou a se colocar como amiga, começou a interagir através do jogo, pediu o celular, o número do celular pessoal, era de outro estado,
começou a interagir pelo celular, chegou ao ponto de ganhar a confiança, estabelecer uma credibilidade pelas conversas, atraiu a atenção da adolescente, chegou num ponto que a adolescente começou a demonstrar comportamentos de crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Os pais começaram a ir buscar entender, se descabelaram. Resumindo... Aonde que nós erramos? Resumindo, o que aconteceu daquele contato? Aquela pessoa começou a pedir fotos daquela adolescente nua, começou a pedir para aquela adolescente fazer coisas obscenas. Foi descoberto se era mesmo uma espertalhona ou era um espertalhão? Foi descoberto que era uma espertalhona, se dizendo como um espertalhão depois. Resumo da ópera: esse caso não acabou ainda, está sendo investigado. Mas aonde que eu estou tocando agora? Naquela filha que hoje está passando por tratamento psicológico, está precisando de acompanhamento. Custou mais caro. Custou muito mais caro. O financeiro custou mais caro do que está ali. Muito mais caro. O que você está acessando aí? E aí o que acontece? Tinha situações onde se era imposto. Se você não fizer, eu faço isso. Vocês viram aquele caso do menino que gastou R$5.000 no jogo do Fortnite lá? Exatamente. Imagine. Olha, aí entra aquela questão. Não, eu dou privacidade para os meus filhos, né? Ou os meus filhos têm o direito de privacidade, ou as crianças dizem... Principalmente os adolescentes, eu tenho direito à privacidade. Eu acredito que tenho direito a uma privacidade, mas uma privacidade vigiada, uma privacidade para se trocar, para se vestir, para ter as suas coisinhas dentro do quarto, para ir estabelecendo também a sua identidade. Com certeza. Agora, quando se trata de envolvimento interpessoal, isso tem que ser monitorado muito de perto, até o dia em que os filhos se casem e até depois. Porque o pai sempre poderá dar um conselho pro filho. Não ande com esse fulano. Shimon, agora, não se misture com aquelas pessoas. Talvez eu vou ser muito conservador no que eu vou falar, mas eu ainda defendo essa tese. Eu quero particularidade no meu celular, eu quero privacidade. Dentro da minha casa isso não existe. A privacidade é tua, você é o proprietário da casa. Exatamente. Na minha casa... A privacidade, o direito de privacidade, na verdade, na tua casa é sua. Claro. É do dono da casa. É do dono, do tutor, que tem o direito da tutela do filho. Na minha casa não existe privacidade entre eu, minha esposa e os meus filhos. O meu celular não tem senha. É aberto, eles podem acessar a hora que quiserem. E claro, eu me atento, tomo muito cuidado em que redes eu estou relacionado, em que grupos de WhatsApp eu estou relacionado. Porque tem pais que escondem, claro, alguns têm algumas coisas para esconder, mas tem alguns que fazem parte de grupos fúteis, que se compartilham coisas fúteis. Vou entrar aqui nesse assunto, que não se importam em ter conteúdo pornográfico em grupos, mas daí tem senha bloqueado. Aí a esposa não pode acessar, ou vice-versa, a esposa ter um celular que o marido não pode acessar, tem senha, é bloqueado, não, é minha privacidade. O filho querer estabelecer isso. Isso é uma cultura implementada que se permite dentro da casa. Dentro da minha casa tem uma cultura, não existe essa particularidade. Você não permite que os de casa entrem na sua privacidade, aí os de fora entram naquela privacidade. Olha aí, ó. Naquela falsa privacidade. Exato. Suposta privacidade que os filhos acham que tem. Inclusive, essa privacidade que nós damos o direito quando a gente assina o declaro lá, né? Quando a gente assina os YouTube da vida, o Facebook, eu declaro lá, eu aceito. E falando aqui, inclusive temos um especialista aqui em marketing digital, né? Hoje, por exemplo, antigamente, no nosso tempo, a gente brincava muito na rua, né? Nós brincávamos. Né? Tinha bastante era criança, seguro. era seguro e tal. Hoje a rua virou digital. Aí, a rua é a internet. A rua é a internet. É uma avenida. Você fala com o mundo inteiro ao mesmo tempo. É isso mesmo. Só que daí a privacidade é para os meus pais, ou no caso da criança, a privacidade é para os pais, porém, na rua digital,
eu estou exposto. Totalmente. E os pais estão desatentos a esse mundo. Por isso que é importante os pais conhecerem de tecnologia, porque parte disso é a ignorância, é a falta do conhecimento em tecnologia. O risco, né? Que isso O risco. Muito. Então os pais devem se inteirar. Meu filho vai estudar em tal escola. Tem pai que vai na escola, olha, checa a escola, vê aonde é a entrada, aonde é a saída, quais são as pessoas que frequentam aquele colégio. Mas ele não faz isso na internet. E pela internet hoje você consegue ver até a fachada da casa pelo Google Maps. Até a fachada da A casa. criança passa o telefone, o contato para alguém ali, você nem sabe. Deixa eu falar algo que você falou aí, Shimon. Um grande educador disse que está mudando isso também, Shimon. Antigamente o pai fazia isso com frequência. Os pais que iam colocar filhos, principalmente em colégios particulares, né? Os pais chegavam, olhavam. A estrutura. Qual é a estrutura? Qual é o sistema que vocês ensinam? O pai ia lá. Beleza. Deixa eu ver se não tem nada que vai cair na cabeça do meu filho. Então, aqui tá seguro para minha criança, para meu filho. Hoje, o pai vai com as crianças e daí ele fala, você gostou, filho? O filho vai lá, brinca e Tem um parquinho. Gostou, filho? Então tá bom, o filho gostou. Síndrome lá que você tinha Do falado. imperador. O filho que decide. O filho que decide. O poder de decisão tá na mão de quem não tá preparado para tomar decisão. Em resumo, é isso. Em resumo, é E isso mudando aí. um pouco de saco pra mala, falando da educação nas escolas, na opinião de vocês, eu quero ouvir vocês falar agora. Na opinião de vocês, quais são as coisas que deveriam ser ensinadas nas escolas, mas não são? Bom, desde o começo, né, Jameson? Eu entendo o seguinte: se estabelece já há muitos anos uma cultura de formar bons empregados dentro das escolas. E eu penso que um dos assuntos que é prioridade se trabalhar dentro das escolas é empreendedorismo e finanças. São dois assuntos muito importantes. E no primeiro mundo já funciona. Já funciona, tem provas disso. Por que no Brasil isso não tem ainda? Continua-se uma cultura para formar bons empregados. Eu que concordo. falhou, né? Qual que é a reclamação do empresário? Que não tem mão de obra. Que não tem mão de obra. Qualificada. Exatamente. Concordo, e eu agrego também as artes. Junto nisso que você falou, é um discurso que eu também uso. As artes e o esporte. O esporte foi peça-chave por muitos anos e ele foi abandonado. Foi abandonado, concordo. Foi bem abandonado. lembrado. O Brasil é um país aí gigantesco e nós acabamos de ver esse resultado nas Olimpíadas. Né? Pessoal sem patrocínio. Países micro países. Nós tivemos que ganhar medalha em skate, né? Porque os de ponta... Exatamente. Então... E nós tivemos no Brasil... Que não tem problema nenhum, mas alguns que eram força, né? Mas perderam a força. Na natação, no vôlei. Exatamente, perderam a força. Investimento, as escolas, a educação de base ali no esporte, ela deixou de existir. Né? E muitas escolas têm quadras desativadas. Eu fico triste, eu passo em frente a uma escola municipal todos os dias e o ginásio virou estacionamento dos carros dos professores. Olha só. Ou tá lá a criançada sentado mexendo no celular. Mexendo no celular. O máximo que faz é rolar uma bola ali e acabou. Então não tem esse investimento. Em artes, então, muito menos. A arte é desrespeitada. Música, falando arte, entra a música, entra tudo. Nos países de primeiro mundo, todos os cidadãos sabem tocar algum tipo de instrumento. Sim, com certeza. Canto, coral. Formam os coros nas escolas, as bandas marciais. Enfim, tudo isso foi substituído por um aparelhinho. Pois é. Tudo isso, por quê? Eram as atividades extracurriculares. Nós tínhamos, né? Hoje não tem mais. Hoje as crianças têm que ocupar o tempo vago com o telefone. Ou ela vai ficar olhando para o teto. Exatamente. E também é uma cultura, né? Essa cultura patronal do Estado é que assim, o Estado fala assim, você aqui não vai ter religião. Nós vamos pegar a sua Bíblia, o seu Alcorão, mas nós vamos aqui dar para você o livro de Marx para você. Até religião, eu acho que é algo assim que não devia estar na escola, devia vir dos pais, né? Porque cada um tem a sua religião, cada um tem a sua exatamente. Exatamente, mas a questão é, eu não vou e eu não quero
também que ensine religião pro meu filho. A religião eu ensino eu em casa. Mas que não Mas desconstrua, também né? que não desconstrua o que ele aprendeu em casa. É isso aí. Tem que Que ir não aprender desconstrua. matemática, português, Sem não? dúvidas. Agora, esse é um problema que não é as crianças que vão resolver. Não, Os adultos. É os adultos, É. são os pais que vão ter que saber votar, saber escolher a escola do filho. saber se posicionar E hoje com seus o princípios. mercado de educação é um mercado bilionário. Sim, Existem sim. escolas para todos os gostos, né? Inclusive escolas públicas, Uhum. onde um diretor da escola, os professores têm uma posição, aí a outra, os professores vão ter outras posições. O pai tem que descobrir, o pai tem que pesquisar o melhor lugar possível. Tem que ter essa importância É. na educação. Eu vou colocar no colégio mais próximo ali e é ali mesmo. Aham. E em resumo, né, de tudo isso que nós estamos conversando, até vi que estamos partindo para o final do programa, eu quero deixar um convite para você, pai, e você, mãe, que está nos assistindo, que você que já faz isso, continue fazendo e compartilhe a sua visão, aquilo que você já faz, que vem dando certo. Você que está hoje com a sua vida bitolada nos seus afazeres, no seu trabalho, em rede social, você se percebe gastando muito tempo com isso. Não sei se ainda está na televisão, mas se estiver também. Sente com seus filhos, converse, ouça o coração deles, pergunta para eles o que é que eles gostariam que vocês estivessem fazendo juntos. Começa a mergulhar dentro do mundo dos seus filhos. Na escola, mostre interesse. Demonstra interesse, pela vida tenha da criança, né? predisposição em ouvi-lo, começa a investir mais tempo de qualidade com seus filhos, e aí você começa a ganhar novamente ou cada vez mais o coração dos seus filhos para projetar neles um ser humano melhor. Tira um pouquinho de tempo e sem pensar tanto no conforto, mas pensar nas responsabilidades, pensar no que ele pode se formar, caráter, personalidade, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido com isso. E falando em caráter e personalidade, nós na Mastermind, né, inclusive o Juliano pode explicar para nós aí um pouco melhor, nós temos um treinamento voltado para os jovens e adolescentes. Olha que legal. É para formar, Olha aí. para desenvolver comportamento, priorizar o princípio da paternidade. Paternidade, amor fraternal, perfeito. Explica para E nós como muito é que bem funciona, lembrado, e Jameson. vai ter uma turma esse ano, né? Muito bem lembrado, Jameson. Eu, inclusive, fechei a data para outubro. Você que quiser mais informações, chama-se o Mastermind Teen, que é um treinamento para adolescentes. Isso é coisa de primeiro mundo. É sensacional, Shimon. Sensacional. É não só trabalhar conhecimento, é trabalhar o comportamento do Você adolescente. potencializar o comportamento, você já está transformando seu filho num guerreiro. Exatamente. Fazer a matrícula dos meus filhos? Já. E um fato, Shimon, é que essa fase da adolescência em si é uma fase que o ser humano não tem escolha. O pensar, o sentir, o agir está tudo muito tumultuado. Nossa, uma porque é um bagunça, processo de uma guerra transição do interna. ser humano. É uma guerra interna. E nós já fomos adolescentes, mas teremos dificuldade em lidar com os nossos Passar adolescentes. isso. Claro. Cada um vive no seu tempo. Exato. Não tem como eu colocar dentro do meu filho o que eu senti. E quantas influências negativas eles estão recebendo hoje? Cada certeza. vez mais estão sendo atacados. Então você, pai e mãe, que quer blindar a mente dos seus filhos, quer ressignificar algumas coisas relacionadas a princípios, valores, comportamentos na vida deles, eu vou deixar aqui o meu Instagram para você, @JulianoMacedoOficial. Começa a me seguir, me chama no direct, que eu quero conversar com você exclusivamente para te passar essa oportunidade, que já temos vagas abertas, já estão abertas as inscrições, vai ser agora em outubro, nós vamos te passar detalhes das datas, de agendas e tudo mais, mas vai acontecer, treinamento Mastermind Teen. Qual que é a faixa etária? 14 a 17 anos. É esse o público que vai estar dentro desse grupo. Teremos exclusivamente um grupo para esse final de ano, outubro. Então você, pai e mãe, que está com seu filho dentro dessa faixa, ou até que vai completar 14 anos, nos procure, nos chame, que nós queremos conversar e te passar quais são os benefícios de um programa como esse. Muito bom. Muito bem lembrado, Jameson. Olha, fiquei contente em saber que existe essa possibilidade. Existe. E os pais devem aproveitar isso. Quem tiver interesse, né,
que seu filho se saia melhor, eu sempre pergunto pro meu filho o seguinte: você quer ser igual a todo mundo ou você quer estar à frente? É isso aí. Tem que sempre fazer uma decisão. Você sempre tem que pensar nisso na sua vida. Eu quero ser mais um ou eu quero ser melhor? Não Quero como estar à pessoa, frente. mas No geral. se destacar. Acima da média. Ser acima da média. Exato. Você tem que incentivar o seu filho a buscar ser o melhor naquilo que ele vive, na realidade dele. Podemos falar o que quiser, as pessoas vão fazer, tudo vai acontecer, mas vai existir a média e vão existir os acima da média. Exatamente. Aconteça o que acontecer Exatamente. na humanidade. Exatamente. Então, você quer que o seu filho seja o quê? Da média ou acima da média? Temos um convite para você. Exato. Então, gente, esse assunto a gente pode Nossa. ele em 10 programas. Provavelmente vamos falar sobre isso num vamos próximo. Super né? Nani, queremos você aqui. Nós vamos voltar a falar sobre Provavelmente falaremos mas sobre acredito isso. que deu pra gente abrir Sem dúvidas. Abrir o assunto. Muito bem. né? Falamos aí sobre a terceira. Hoje, basicamente, nós falamos apenas sobre a terceirização da educação. Da educação, da Muitos outros responsabilidade, é aspectos isso que mesmo. Seria interessante trazermos professores, mães. Vai acontecer, gente, vai acontecer. Vai. E eu tenho contatos com pessoas que vão agregar muito nesse assunto conosco. Vamos trazer sim, Sem pra dúvidas. gente continuar, porque é o assunto do momento. Filhos, como Perfeito. educá-los, né? Como... Até mesmo para preparar, né, Shimon? A Com pessoa que certeza. é o pai de pet, mãe de pet, porque tem um monte de dúvidas a respeito. Com certeza, com certeza. É importante essa conversa. É isso mesmo. Gente, eu agradeço suas considerações, Valeu, Jameson. obrigado. Do conteúdo? De tudo que você Bom, quiser. eu acho que faltou tempo pra gente conversar, né? Exato. Porque tem muita coisa relevante que nós podemos tratar quando fala de pessoas, comportamentos em crianças, né? Eu sei que esse treinamento da Mastermind assim, é um divisor de águas na vida dessas crianças que vão vir. E nós com certeza vamos trazer aqui mais assuntos sobre isso. Né? Mas hoje o programa, o próximo programa, quem sabe a gente pode trazer uma educadora mais voltada na área do social. Já né? na parte técnica, né? Fazendo assim mais da parte contrária à nossa. Exato. Né, para que o público que está assistindo ele tenha uma outra visão também, né? Porque aqui ninguém está para julgar nada, né? Nós estamos só passando informações. E obrigado, né, por esse tempo, por esse podcast aí que foi sensacional hoje. Galera, então compartilhem, né? Mandem para nós a sua opinião, o que você acha. É legal, eu gosto. Sim. Quando as pessoas entram, comentam. Nós vamos procurar disponibilizar mais, né, mais material para que vocês possam comentar e a gente preparar coisas também. Perfeito. Para a gente ver esse podcast em neuras, as neuras da educação. É isso aí. Né? Tá faltando uma mulher aqui na equipe, vamos providenciar. Vamos providenciar. Tem que a gente coloca uma peruca, né? Ficou ali usar a peruca. Porque realmente, nós não adianta nada nós falarmos aqui em igualdade, em respeito, mas não temos um representante, né? Boa. Uma Boa mulher ideia. falando, dando sua opinião. Principalmente quando se trata de família. É, né? muito bom. Quando se trata de família tem que ter. Muito bom. Vamos embora? Um abraço Bora. para você. Valeu, gente. Até a próxima semana. Até a próxima. Abraço, valeu.